levei os olhos ao céu e ela estava assim. O carneirinho cai por ele agora. Veja. Como queria esse carneirinho para mim mesmo, trouxe o pelo o caminho todo, enrolado em minha capa. Veja, não é mesmo lindo? Ele já me conhece, me quer bem, mamãe, já mesmo. Você fez muito bem, meu filho. Orgulho-me de você. Papai está aqui. Nós vimos um milagre. Um milagre. Papai, perdemos a ovelha. Afogou-se antes que eu pudesse alcançá-la. Mas, papai, encontrei o carneirinho. Trouxe-o para casa, enrolado em minha capa. Posso ficar com ele? Ele pode ser meu. Sim, meu filho, esta noite vimos um milagre. Um milagre. O que você disse, Jonas? Cristo nasceu? Vimos uma luz no céu, uma luz mais brilhante que o sol e a lua e todas as estrelas dos céus. Uma luz anunciava o nascimento de Cristo. Nós vimos um farol também. É uma estrela sobre Belém, papai. Você viu a estrela também? Tudo isso é parte do milagre? Esperem, crianças. Papai precisa jantar. Sente-se aqui e tome sua sopa. Agora, Jonas, comece do princípio. Conte-nos tudo. Ao raiar do dia de hoje, havia algo especial no ar. A princípio parecia que tudo corria mal. O rebanho estava inquieto e teimoso. Meu cachorro preto trepou a pata. Até a tardinha, quando o rebanho sempre está pronto para dormir, as ovelhas se mostravam inquietas. Os cachorros estavam cansados, os homens estavam cansados também. Benjamin perdeu sua flauta e não podia acalmar o rebanho. E quando reinava uma escuridão profunda, a estrela apareceu sobre Belém, a mais brilhante estrela que vimos até hoje. De repente, uma mudança brusca. O rebanho se aquietou, os cachorros se deitaram e ouvimos um canto distante, um canto cheio de doçura, suavidade. Então, um jato de luz veio do céu à terra. Brilhou diretamente no meio de nós, iluminando tudo ao redor. Não te quero ver. Eu tive sim. Escondi o meu rosto. Estávamos todos tomados de medo, até que um anjo apareceu no meio de nós e falou: Jonas, o que você disse? Um anjo? Um anjo, mulher. O que disse o anjo? Ele disse: Não temais, pois eu vos trago novas de grande alegria. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E agora a maior maravilha. Ele disse que conheceríamos o Salvador porque ele estava envolto em panos e deitado numa manjedoura. Em volta de panos eu posso acreditar. Todas as crianças são envoltas em panos. Mas por que motivo Cristo iria nascer numa manjedoura? Talvez para que o povo como nós pudéssemos conhecê-lo sem temor. Ele é o nosso Rei, o Príncipe da paz veio para nós, trará boas novas aos homens. Como diz a profecia. Então, essa criança é o Messias sobre o qual falou o profeta Isaías? Sim, eu gostaria que você ouvisse o cântico do céu. Era maravilhoso. Pusemos de joelhos e oramos a luz brilhando ao nosso redor. Nós vimos a luz, não foi, Ruth? Onde vão? Precisamos ir a Belém. A Belém? Mas você não jantou? Vamos adorar ao novo Rei. Todos os pastores vão. Precisamos mesmo dobrar os joelhos diante da manjedoura e render louvores? Compreendo, mas não veio. O povo virá de toda a Judéia, Galiléia e dos confins do Egito. Fomos interrompidos no caminho
3 homens que cavalgavam o camelo. Perguntaram-nos o caminho para Belém, onde estava o novo rei, apesar de eles mesmos parecer rei. Eles vestiam ricas vestes de veludo adornado de prata, levavam presentes, Estojos ricos. Nós nos daremos presentes também. Que daremos ao rei? Um chale branco e macio para cobri-lo. É feito de pura lã. Esther, traga aquele jarro de mel, uma grande festa será. Podemos levar um de nossos queijos. Certamente. E há um outro manto, serve para a mamãe do neném. Mamãe, isso é o melhor manto, você ainda nem usou. A mãe do neném gostaria dessa cor tão suave. Eu quero ir também. Posso, papai? Pode vir conosco, Esther. Precisamos de muitas mãos para carregar os presentes. É longa a jornada até Belém. Aqui está pão e queijo para comerem no caminho. Mamãe, vou levar isso para o neném. Mas esse era para o neném que sabe. Leve-os para o menino. Estamos prontos. Vem, Esther, a nós. Devemos estar lá pela meia-noite. Àquela hora, ajoelhemos e daremos graça.
Na mensagem de hoje, nós vamos ouvir Pedro, como se Pedro estivesse falando com a gente hoje, trazendo para nós uma mensagem de conforto e de consolo da palavra do Senhor. Meu nome é Simão, mas sou mais conhecido como Pedro. Nasci na cidadezinha de Betsaida. Meu pai se chamava João, assim como eu, ele era pescador. Pescávamos no mar da Galileia, juntamente com um amigo, Zebedeu e seus filhos. Naquela época, as coisas eram mais simples, rústicas, só que ainda conseguíamos nos sustentar com a pescaria. Hoje vejo que neste aspecto está pior. Mais tarde, já casado, me mudei para Cafarnaum. Lá meu irmão André me apresentou Jesus. Até então eu estava gostando de ouvir e seguir aquele profeta, o João Batista. Só que João dizia que Jesus era melhor, o verdadeiro enviado de Deus, o Messias prometido. Pois foi Jesus que mudou o meu nome. Ele disse que iria me chamar sempre de Cefas, que em grego se diz Pedro, e assim ficou. Tempos mais tarde, quando eu e meu irmão estávamos trabalhando, Jesus apareceu e nos chamou. Mandou que o seguíssemos e prometeu: vou fazer de vocês seguidores de homens. Eu e André nem pensamos duas vezes. Deixamos as redes de pescar e fomos atrás dele. Hoje vejo que não entendia o que significava aquele chamado, mas a sua voz era com autoridade. Ele falava com convicção. Desde aquela vez nunca mais deixei de ser seu discípulo. Vocês conhecem minha história. Apareço diversas vezes na Bíblia. Eu fazia parte de um trio famoso: Pedro, Tiago e João. Até musiquinhas a nosso respeito vocês fizeram. É verdade, eu fui privilegiado. Convivi com o Mestre Jesus muito tempo. Vi ele ensinando, curando, profetizando, alertando, consolando e também sendo morto e reviver. Eu estive com Jesus no Monte da Transfiguração. Vocês um dia vão ver como é lindo ver Cristo em glória total. Pois eu vi Jesus, Moisés e Elias em perfeição. Até dei uma ideia de fazermos umas tendas e ficarmos naquele monte, mas foi uma furada. Não sabia o que estava dizendo. Jesus também teve compaixão de minha sogra. Ela foi curada por ele. Eu consegui andar sobre as águas graças ao poder da palavra de Jesus. Minha vida se tornou conhecida. Minhas atitudes e palavras marcaram o cristianismo. Só que, infelizmente, uma coisa muito triste aconteceu comigo e por causa disto também entrei para a história. Eu neguei a Jesus 3 vezes. Quando Jesus estava preso, sendo interrogado pelo sumo sacerdote Caifás, não assumi que era um seguidor dele. O pior é que Jesus havia me avisado. Ele tinha dito que eu iria negá-lo 3 vezes, antes do galo cantar 2 vezes. Mas eu achava que não. Disse que jamais faria aquilo. Até morreria se precisasse. Mas eu era fraco. Satanás me conhecia muito bem. Se vocês estivessem em meu lugar naquela hora, vejam bem, no terreno do inimigo, sendo pressionado e correndo o risco de ser preso, acho que estes momentos acontecem. Hoje sei. Faltava para mim convicção. Eu ainda não tinha claro em minha mente quem era aquele homem que eu seguia. Ainda não tinha me dado conta de quem era meu mestre. Jesus acabou sendo crucificado. Era a morte mais vergonhosa que alguém poderia ter. Só bandido mesmo morria assim. Quando vi Jesus pendurado na cruz, pensei ter sido enganado. Onde estava aquele homem poderoso? Onde estavam aquelas palavras de vida, de paz, de poder? Sentimento de frustração e derrota estavam tomando conta de mim. Até que no domingo pela manhã, umas amigas nossas começaram a dizer
que Jesus havia ressuscitado. Algo completamente novo e diferente começou a invadir meu coração. Será mesmo que ele cumpriu o que prometeu? Todos nós, discípulos, quando ouvíamos Jesus falando que morreria, mas iria viver de novo, pensávamos que era em sentido espiritual e não em sentido real. Mesmo assim, eu e João corremos logo ao túmulo de José de Arimateia. Perdi a corrida, mas João me deixou entrar primeiro. Não havia mais nada lá, só os panos enrolados. Começamos a entender e a crer. Daí por diante foi só alegria. Jesus apareceu vivinho da Silva para todos nós durante 40 dias, até que subiu ao céu, no dia da ascensão. Ele de fato cumpriu o que prometeu, venceu a morte. Esta sua missão ficou clara para mim e para os outros discípulos no dia de Pentecostes. Graças ao poder do Espírito Santo, compreendemos quem era Jesus e por que ele tinha que sofrer, morrer e ressuscitar. Agora eu sabia e conhecia quem eu estava seguindo e qual era a minha missão neste mundo. Podiam me pressionar, podiam me prender, me ameaçar até matar. Mas eu dizia, não posso deixar de falar do que vi e ouvi. Precisava anunciar, crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu, juntamente com minha esposa, conforme o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, viajei por todos os lugares pregando o Evangelho Salvador. Eu, Pedro, fui um líder da igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos registra tudo o que fizemos pelo poder da palavra. Escrevi também 2 epístolas onde convocava a todos permanecerem na fé e alertar contra o nosso inimigo, que é como um leão que ruge pronto para nos devorar. Nosso inimigo é Lúcifer, o diabo. Lá pelo ano 60, mais ou menos 30 anos depois de ter conhecido a Jesus, eu morri. Morri na fé, ou melhor, fui morto por ter sido seguidor de Jesus. Dizem os historiadores que também morri crucificado, só de cabeça para baixo. Era o mínimo que podia fazer pelo Evangelho libertador. Pois é, hoje vocês estão lembrando o nascimento do Mestre Jesus. Sim, ele nasceu e essa mensagem vive em nossos corações. Seu nascimento é motivo de nos reunirmos nesta noite e celebrarmos. Mas jamais esqueçamos que o motivo principal de seu nascimento é poder morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele nos trouxe perdão, vida e salvação, quando no domingo de Páscoa ressuscitou dos mortos. Eu estive olhando um pouco para a vida de vocês e também reparei numa coisa. Cada um de vocês tem um pouco de mim. Sim, vocês também seguem a Cristo. Uns foram chamados à fé desde pequenos, outros mais tarde. Alguns conheceram a Cristo na família, como eu, outros através de um amigo, de uma leitura bíblica, numa igreja. E assim como eu, vocês passam por momentos de fé e de fraqueza. Podem dizer se não é assim. Às vezes não dá vontade de cantar e de louvar o Senhor pelas coisas bonitas que Ele nos faz. Às vezes não dá vontade de sair falando, ajudando, aconselhando, porque amamos a Deus e aos outros, porque sentimos o seu amor. Nossa fé, em alguns momentos, parece ser uma montanha forte e inabalável. Assim eu me senti quando caminhei sobre as águas, quando puxei da espada e cortei a orelha daquele soldado que queria prender a Jesus. Só que, assim como eu, vocês também passam por momentos de dúvida, de desânimo. Quantas vezes vocês já negaram a Cristo também? Eu neguei por palavra, com a boca. Mas existe a negação pelas atitudes. Em casa, quando os pratos voam, quando o orgulho toma conta, quando o ódio busca vingança. Nestas horas, vocês estão negando e contradizendo a fé no perdão e o amor de um filho de Deus. No trabalho, quando alguém faz algo errado, imoral, e vocês ficam quietos ou até concordam, dando força. Quando nos negócios vocês não são transparentes e honestos. Isso não é uma forma de negar a Cristo? Negar a que o seguem? Enfim, hoje também muitos negam a Jesus por medo, vergonha ou
pior, por falta de convicção. Eu tive que aprender. Passei por uma grande lição de vida. E sabem quando tudo começou a mudar? Foi naquela madrugada da Sexta-feira Santa. Eu estava lá no pátio. Depois que o galo cantou pela segunda vez, Jesus me olhou. Seus olhos não expressavam ódio ou raiva. Ele também não ria como se estivesse dizendo: viu? Eu te avisei, Pedro. Não. Jesus refletia em seus olhos amor. Ele olhou para mim com misericórdia. Eu o desprezei e ele não me rejeitou. Por isso saí dali e chorei amargamente. Assim também peço a vocês, nesta noite de Natal, que olhem para os olhos de Jesus e creem que Ele é nosso Senhor e Salvador. Vocês podem confessar os vossos pecados a Ele, se arrepender desses pecados, crer e viver sob a graça e a misericórdia de Deus. Vamos reconhecer que, apesar de tudo, Ele sempre nos aceita, assim como somos, tão pecadores, tão fracos e por vezes fortes. Jesus nos quer bem. Ele tem perdão, paz, vida e salvação. Para crer em Jesus e ser salvo por Ele, ninguém precisa ser herói. O amor de Cristo que me chamou, me ensinou, que fez Ele morrer por mim, me moveu a servi-lo com minha vida. E este amor ainda é hoje oferecido a vocês. Que o Espírito Santo vos dê compreensão de quem realmente é Jesus e o que é ser seu seguidor, para que vocês também alcancem a salvação eterna, junto com todos os outros seguidores. Desejo a vocês um Feliz Natal.